Pessoal, boa tarde. Então, tava olhando e falei, gente, como a gente já viu muito conteúdo. Feliz por um lado, né, mas bastante preocupada com o nosso último simulado. Então, eu vim fazer um vídeo aqui, tentar trocar uma ideia. Nós vimos as noções iniciais da contabilidade, o que é a contabilidade, quem são os usuários da contabilidade, as principais leis que caem na prova, né? A 6.404 de 76 e a 11.638. Entender que a lei 11.638 transformou a nossa contabilidade padronizada com a contabilidade internacional. As modalidades de empresa, né? MEI, empresário individual, limitado unipessoal, limitado e sociedade anônima, os regimes tributários brasileiros, simples nacional, lucro presumido, real e arbitrado, a diferença do regime de caixa para o regime de competência, a escrituração, que é o ato de contabilizar, da escrituração que a gente faz a elaboração das demonstrações contábeis, né? A gente audita, faz auditoria, ou seja, a gente procura distorções nas demonstrações contábeis, é a função do auditor. E o perito identifica se as distorções encontradas pelo auditor, se elas são em caráter de erro ou em caráter de fraude. Fraude quando é intencional, erro quando é acidental. Que a escrituração segue o método das partidas dobradas, né? Que para todo débito deve existir um crédito, né? De igual valor ou mais de um crédito. A diferença entre fatos contábeis e atos administrativos, que os fatos contábeis podem ser permutativo, modificativo ou misto, que quando a gente está fazendo a escrituração, o ato de contabilizar e erra, a gente pode corrigir da forma de estorno, transferência ou complementação. Estorno quando a gente anula o fato todo, transferência quando a gente tem que mudar as contas e complementação quando eu vou complementar alguma informação ou aumentar ou diminuir algum valor. A escrituração, elas utilizam os razonetes, né? Que é aquela demonstração usando o formato de T, em que um lado é débito e outro lado é crédito. Dos razonetes são gerados o livro razão, do livro razão o livro diário, do livro diário a DRE, da DRE o balanço patrimonial, certo? Na DRE são as contas de resultado, receita, despesa e custo. No balanço são as contas de patrimônio, onde se localizam os bens e direitos e obrigações, dividido entre ativo, passivo e patrimônio líquido, certo? Falamos também que as contas do passivo, elas são contas de origem, que é dela que originam os recursos que a gente manda para o ativo em formato de aplicação. Então, contas do passivo, origem, contas do ativo, aplicação. Aí falamos também que as contas retificadoras são inversos do seu grupo. Então, logo, uma conta retificadora do passivo, ela é considerada aplicação. E uma conta retificadora do ativo, ela é considerada origem, tá? E vice-versa. Que as contas do passivo são a crédito e que as contas do ativo são a débito, por isso ativo devedoras e passivos credoras, né? Que as contas credoras do passivo, elas aumentam a crédito e diminuem a débito. E que as contas, deixa eu só responder um zap aqui. E que as contas do ativo, que são contas devedoras, elas aumentam a débito e diminuem a crédito. Dá um branquinho que a gente faz uma gracinha para ganhar tempo. Então, e que as contas do ativo, elas são colocadas em ordem decrescente de liquidez, ou seja, aquilo que é mais fácil transformar em dinheiro. E as contas do passivo, elas são colocadas em decrescente, em ordem de exigibilidade. Características de um ativo, né? O ativo é um recurso econômico presente
controlado, resultado de um evento passado e que tem a função de produzir benefício econômico futuro. Uma ligação. Passivo. Passivo, ele é uma obrigação presente, né? Que pode ter transferência de recurso, resultado de um evento passado. E o patrimônio líquido é o valor residual do ativo ao deduzir o passivo. Por que isso? Essa definição de patrimônio líquido. Porque a gente fala aquela formulazinha básica da contabilidade, em que ativo é igual passivo mais PL. Então, se do ativo eu tiro o PL, o que sobra é o passivo. E se do ativo eu tiro o passivo, o que sobra é o PL. Então, assim, como a gente visualiza aquele gráficozinho que a gente faz do balanço no quadro, em que um lado é o ativo, do outro lado é o passivo e o PL, então, questão de matemática, né? Esse aqui é igual a soma dos dois. Então, se desse eu tiro um, eu acho o outro. E aí ficou pro PL essa denominação. Aí já nessa questão de ativo e passivo e contas retificadoras, eu preciso lembrar que algumas contas com nome bem sugestivo e são bem pegadinhas de prova é o prêmio de seguro. Deixa eu pegar uma caneta, senão eu risco meu caderno, um lápis, senão eu risco meu caderno todo. O prêmio de seguro, né? Que é aquela questão que eu falei para vocês. O seguro a gente paga ele referente a 12 meses. E na DRE, por regime de competência, eu tenho que apropriar a despesa mês a mês. O que é do seguro que é referente a janeiro, o que é do seguro que é referente a fevereiro, o que é do seguro que é referente a março, e assim vai. Então, o que eu pago de seguro é como se eu paguei uma despesa antecipada. E toda vez que eu pagar uma despesa antecipada, eu vou lembrar que isso vai me gerar um direito, tá? Toda vez que eu pagar uma despesa antecipada, isso me gera um direito. Põe a varinha mágica na cabeça de vocês. Então, prêmio de seguro, ela é uma conta de direito de ativo. Impostos a recuperar é aquele imposto sobre a minha compra, que eu já paguei e vou ter direito a recuperar, né? Adiantamento a fornecedor também era o quê? Para ser uma despesa que eu paguei antecipado. Então, toda despesa paga antecipada me gera um direito, que depois, lá na frente, eu vou apropriar. Então, adiantamento a fornecedor também é direito. Toda vez que eu ver um nome de um tributo e o nome a recolher na frente, aí eu já sei que é conta de passivo. Lembrando, lá no ativo, o a recuperar também pode ser a compensar, tá? Quando eu ver um imposto com o nome a compensar, também significa que é direito, tá? E toda vez que eu ver o nome de um imposto acompanhado da palavra a recolher, aí eu já sei que é passivo. Nas nossas primeiras contas de resultado que a gente viu, receita sobre venda é o valor que eu vendi, o valor que eu faturei uma nota é o valor total da minha receita sobre vendas. O custo de mercadoria vendida, que apesar do nome custo, é uma conta de despesa, porque custo é aquilo que é relacionado com fabricação. E tudo que é relacionado com venda é relacionado à despesa, tá? Despesa com aluguel é despesa, despesa com seguro é despesa. Desconto obtido, aí a gente já lembra do desconto incondicional e do desconto condicional, né? E quando eu obtenho um desconto, por exemplo, eu tinha que pagar um fornecedor 10 mil, mas ele me deu um desconto de R$500, eu paguei 9.500. Então, esses R$500 é uma receita, tá? Preciso lembrar disso. E o nome do imposto, acompanhado assim, ICMS sobre venda, ou PIS sobre venda, ou ICMS sobre o faturamento, PIS sobre o faturamento, ou nome sobre o faturamento, ou sobre venda, eu já tenho que colocar na minha cabeça que é conta de DRE, certo? Nas partidas dobradas que a gente viu, o mais interessante é a questão do seguro, né? Adiantamento fornecedor, adiantamento recebido de cliente, que ele vai fazer a partidas dobradas com receita, e adiantamento recebido de cliente, quando eu for entregar a mercadoria, é que eu vou gerar receita, né?
No momento que eu recebi do cliente, é o dinheiro entrando no caixa e o adiantamento de cliente fica na obrigação no passivo, né? Então, eu preciso observar muito isso, que a receita sobre adiantamento de cliente, ela só vai para minha DRE no momento que eu entregar a mercadoria para o cliente, né? Que eu fizer a baixa do estoque. Aí, estoque, custo de mercadoria vendida, dou a baixa no adiantamento com o cliente versus receita. A nossa fórmula da DRE, né? E que, ó, vou falar de cabeça pra vocês, tá? Tô com ela aqui na minha frente, mas não tô olhando pra ela, vou olhar pra vocês. Faturamento, que são os valores de indústria, que a gente chama de faturamento, geralmente, apesar que faturamento é tudo que a empresa faturou, é faturamento. Mas na DRE, quando eu coloco faturamento, eu tô querendo dizer que eu tô fazendo a DRE de uma indústria. Então, faturamento menos IPI é igual receita bruta. Receita bruta menos as devoluções, menos os descontos incondicionais, menos os abatimentos, menos os impostos sobre venda, eu acho a receita líquida. Receita líquida menos o custo de mercadoria vendida, eu acho o lucro bruto. Do lucro bruto, que eu já mostrei para vocês, a prova gosta muito do lucro bruto, né? Então, aí do lucro bruto, o que vier de outras despesas e outras receitas vai ficar ali no meio da DRE, entre o lucro bruto e entre o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Então, assim, geralmente, as questões que querem saber o resultado líquido, se eu souber o que é DRE, souber o que é negativo, o que é positivo, beleza, eu vou chegar no resultado líquido. Já é muita coisa para eu saber disso. Conseguir identificar o que é DRE, o que é negativo, o que é positivo, eu vou chegar no meu resultado líquido. Lá no meu resultado líquido, eu preciso lembrar que eu tenho o resultado líquido das operações continuadas e eu tenho o resultado líquido das operações descontinuadas. Vale lembrar e ressaltar, e é fácil de decorar, que as operações descontinuadas, elas vêm após as operações continuadas. Já é muita coisa para eu saber. E outra coisa é o lucro bruto, né? Que a prova também pede muito, que igual eu falei, faturamento menos IPI, receita bruta. Receita bruta menos os descontos lá, seja de devolução, seja de desconto condicional, seja abatimento, seja os impostos sobre a venda, acho receita líquida. Receita líquida menos o custo de mercadoria, acho o lucro bruto. Custo de mercadoria, estoque inicial, mais compra menos estoque final. Compra líquida. Os impostos que eu tenho a recuperar de compra, eu subtraio. Os impostos que eu vou pagar sobre a compra, ou seja, os que não são recuperáveis, fretes, seguro, manuseio, eu vou somar sobre a compra. Então, esse valor de compra, eu preciso saber que eu tenho que apurar o valor de compra. Nem sempre ele vai me dar o valor de compra já para eu utilizar. Viu tanto de informação? A gente tem 13 minutos e eu já falei N informações para vocês de vídeo. Então, saber que receitas, a gente tem diversos tipos de receitas, né? De despesas também, despesas administrativas, despesas com frete, despesas com inúmeras coisas. Lembrar que o objetivo da DRE, o objetivo do balanço é demonstrar o patrimônio da empresa. E o objetivo da DRE é chegar em um resultado, se a empresa teve lucro ou prejuízo. Que o regime, todas duas são feitas com regime de competência, mas eu preciso me ligar uma coisa. Regime de competência para DRE significa o momento que eu vou apropriar as despesas, os custos e receitas. O regime contábil, o regime de competência para o balanço já me significa quando eu vou estar recebendo ou dando baixa em algum recurso. Então, eu preciso saber bem claro isso, tá? Para aquelas questões, igual a gente respondeu lá, que o cliente recebeu, a empresa recebeu o dinheiro uma época, deu saída na receita em outra, e aí apropriou as despesas em outra. Então, se liga, o objetivo da DRE é apurar um resultado. Então, receitas e despesas, elas são reconhecidas, por exemplo, no momento de uma venda, que eu estou realmente recebendo a receita,
né? No momento da entrega do produto que eu estou dando baixa no estoque. Agora, no balanço, por exemplo, o regime de competência, fiz a venda, entrou lá no meu contas a receber. Eu vou receber daqui, sei lá quanto tempo. Mas aquele momento que eu registrei aquilo ali no meu contas a receber, que eu vou receber a prazo, aquilo ali é o regime de competência. Não é o fato do dinheiro entrar no caixa ou sair do caixa, tá? Mesma coisa do estoque. É o momento que eu dei baixa na mercadoria do estoque, é porque vai ser o regime de competência, tá? Entrou a mercadoria no estoque, não importa o dia que eu vou pagar ela. Por quê? Porque ela vai lá pro meu fornecedor. Se eu vou conseguir pagar ou não, já é outra história. Mas no momento que a mercadoria entrou no meu estoque, eu vou reconhecer ela. Os impostos que subtraem a venda, esses impostos que eu falei, que subtrai da receita bruta para achar a receita líquida, é ICMS, PIS, COFINS e ISS em caso de serviço. Juros recebidos de cliente é um tipo de receita. Venda de imobilizado. Vendi um imobilizado. Um veículo, qualquer coisa que tá lá no meu imobilizado da minha empresa. Eu vendi esse imobilizado. Eu tive um ganho, né? Tipo assim, o imobilizado tava lá na minha... Porque até a gente fala assim, que a gente paga imposto sobre o ganho. Aí às vezes a pessoa não entende isso quando a gente tá falando da questão do imposto de renda. Mas assim, eu tenho um veículo. Lá no meu balanço, ele tava que ele custava 30 mil. Aí achei um negócio, consegui vender ele por 50, então eu tive um ganho de 20 mil reais. Esse ganho ele é uma receita. Por quê? Porque o meu ativo mesmo só valia 30 e eu recebi 50. Então eu tive uma receita de 20 mil reais. Para eu conseguir fazer a baixa o lançamento contábil, a partir da dobrada desse bem, eu preciso baixar ele como 30 mil, vai entrar 30 mil no meu caixa e eu vou ter uma receita de 20 mil. Vou colocar essa receita de 20 mil e vou colocar no meu... Em contrapartida, eu vou entrando no caixa. Aí, o que que ocorre? Essa receita aumenta o meu lucro. E se ela aumenta o meu lucro e eu pago imposto sobre o lucro, eu tô pagando imposto sobre o ganho, certo? Eu não vou pagar imposto sobre a venda dos 30 mil, o que baixei do valor do meu imobilizado e os 30 mil que entrou no caixa. Não vou pagar imposto sobre isso. Eu vou pagar imposto sobre o ganho. Por quê? Porque o ganho aumenta a receita. Se aumenta a receita, aumenta o meu lucro. Se aumenta o meu lucro, vou pagar imposto sobre, porque os impostos e a RPJ e contribuição social são calculados sobre o lucro. Então, presta atenção. Comprei o imobilizado. Não vai acontecer nada na minha DRE. Ele vai entrar imobilizado no meu balanço e eu vou colocar a forma de pagamento, se saiu do caixa ou se for de fornecedores. Mas, vendi esse imobilizado e tive um ganho, por exemplo, igual eu falei agora, de 20 mil. Aí, esse ganho é coisa da minha DRE. Preciso estar ligado nisso, tá? Porque algumas das questões que eu vi de DRE, tinha uma compra de imobilizado no valor X. É para a pessoa se confundir e colocar isso na DRE, né? Perda pela não recuperabilidade de um ativo à despesa. Então, por exemplo, aquele negócio que a gente falou, a gente tem um ativo, esse mesmo veículo, tá lá no valor de 30 mil. Porém, o valor de mercado desse veículo, ou o valor de uso que eu vou conseguir com esse veículo, seja 25 mil. Então, de 30 para 25, eu tenho que reconhecer essa perda, né? É uma perda de 5 mil reais para que a minha demonstração fique igual ao meu valor de mercado. E aí, esses 5 mil é perda. Essa perda desses 5 mil vai para minha DRE, tá? Lembrar que os tributos sobre o lucro é o IRPJ, a contribuição. Então, ICMS, PIS, COFINS, ISS sobre venda, sobre o valor de venda, o valor de faturamento. E IRPJ e contribuição são os dois impostos que são sobre o lucro, tá? Quando você tem prejuízo, não paga. Desconto financeiro obtido é uma receita. Frete sobre venda é uma despesa, tá? O frete sobre a minha venda é uma despesa, não é custo. Muitas das vezes a gente quer, tá lá, frete sobre venda, a gente quer somar no custo. Cuidado, frete sobre venda é despesa. Despesas pagas antecipadamente é um direito e vai para o balanço. Isso é um resuminho que eu tinha feito aqui, que eu tô vendo o que eu já falei, o que eu não falei, por isso que às vezes tá demorando um pouco.
A DRE são várias fórmulas, então assim, dentro da DRE é possível achar só o valor da receita líquida, é possível achar só o valor do lucro bruto, é possível achar só o resultado antes dos tributos, é possível achar só o resultado operacional, tá? Então, tudo isso é possível. Lembrei da Jusileia agora, falando que o Gabriel falou que são duas DREs diferentes, e são. Tem a DRE que é conforme o CPC e tem a DRE que é conforme a Lei 6.404. Mas, de certa forma, a DRE que eu montei para vocês, que eu expliquei para vocês no curso, ela é uma DRE completa. Então, assim, se você souber o que extrai do exercício e souber o que preenche na DRE, você vai saber o resultado que você chega. Então, por exemplo, o despesas e receitas operacionais, aí acho o resultado operacional. Aí as despesas e receitas financeiras, aí acho o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Então, ou seja, se eu sei o exato local de eu colocar as coisas na DRE, aí eu consigo achar esses subtotais, que não é o subtotal final, que seria o lucro ou prejuízo. Saber diferenciar lucro bruto de resultado, tipo assim, eles chamam lucro bruto, resultado bruto, e aí o resultado líquido, né, ou lucro líquido. Resultado líquido e lucro líquido é aquilo que eu vou conseguir lá no finalzinho da minha DRE. E o lucro bruto é aquilo que tá lá em cima, só tirando os impostos, as despesas e os abatimentos. Tá ligado, meu povo? A gente tem uma forma de apurar o resultado. Então, o que eu preciso me ligar também? As contas que são de DRE, anualmente, quando eu chego lá, no final do meu exercício, eu zero todas as contas de DRE. Por quê? Porque eu vou ter novas despesas com um novo período. E o DRE é sobre um período. Agora, o balanço não. O balanço, ele é sobre diversas... É o patrimônio da empresa, é o histórico da empresa. Então, ele não zera, certo? Mas, para eu zerar as minhas contas de DRE e jogar o resultado lá no meu balanço, né? Seja em contas de reserva, seja em contas de lucro, ou seja em lucro acumulado ou dividendos, né? A forma que eu pego o meu lucro e distribuo lá no meu balanço. Eu tenho que apurar um resultado. Aí essa apuração de resultado, tem gente que chama ela de área, apuração de resultado. Mas ela nada mais é que isso, é eu fazer o zeramento das minhas contas de resultado e pegar só o resultado final e levar para o balanço, tá? Não gosto muito de quebrar a cabeça com essa demonstração de resultado, porque na prova... Aliás, demonstração de resultado não, apuração de resultado, porque na prova eu nunca vi nada que seja necessário. Você precisa do conceito para questão de entendimento mesmo, compreensão de como que eu faço para levar o que é do DRE para o balanço. E aí nós falamos do ativo imobilizado. Vai para 22 minutos de curso agora, de vídeo, né? Falamos sobre o ativo imobilizado, tá? Que o ativo imobilizado, ele é aquele que a gente pretende utilizar ele por mais de um período, né? Ele pode ser para aluguel próprio, para fins administrativos, ou produzir ou fornecer produtos e serviços. Tem que ficar ligado, porque aquela frasezinha clichê lá para eu matar as questões... As questões que são de teoria, né? Lembrar que a depreciação começa no ponto que fica pronto para uso. Acho isso muito importante de se lembrar. Tudo aquilo que envolve os custos para deixar o equipamento pronto para uso, né? Dentro daquela tabelinha que a gente falou, envolve dos custos, né? O ativo imobilizado, ele é contabilizado a primeiro momento, né, pelo custo de aquisição, e depois, né, a forma de eu achar o valor contábil do ativo imobilizado é o custo de aquisição menos despesa, menos perdas de ajuste de recuperabilidade é igual ao valor contábil. Falei errado aí, viu, gente? Custo de aquisição menos depreciação, porque eu vi DP, eu pensei em despesas, mas custo de aquisição menos depreciação menos a perda pelo ajuste de recuperabilidade é igual ao valor contábil. Lembrar que eu falo depreciação de bens físicos, amortização são para direitos, né? E exaustão são para minerais e florestas, né? Eu vou efetuar periodicamente a análise
sobre a recuperação do valor registrado do imobilizado, teste de ajuste ou se a empresa, peraí gente, acho que eu falei coisa errada de novo aí, peraí, efetuar periodicamente análise sobre a recuperação do valor registrado no imobilizado, teste de ajuste. A empresa ou quando a empresa deixar de funcionar, ou o bem não atingir o valor a ser recuperado. Então, o teste de ajuste, né, o teste de ajuste de recuperabilidade, eu faço ele ou quando a empresa deixar de funcionar, ou quando o bem não estiver atingindo o que a gente espera que ele atinja. Então, tipo assim, tem que produzir 1000, tá produzindo só 800, então eu tenho que fazer rever os fatos do teste de recuperabilidade. Os termos que a gente tem, né? Custo de aquisição, que é o valor que eu comprei o meu bem, né? Mais, por exemplo, fretes, deixa eu falar alguns dos impostos não recuperáveis, seguro, montagem, testes, honorários, né? Então, isso são os custos de aquisição, que eu posso somar ali no momento que eu comprei o meu bem. Valor residual, é aquele valor que eu espero atingir pelo meu bem no final da sua vida útil. A vida útil, que é o valor que eu espero, é o quanto eu espero atingir, né, do utilizar do bem. E preciso lembrar que a vida útil, quem determina é a empresa, não é o fabricante do produto, tá? Então, se a empresa determinou a vida útil, o fabricante falou outro no exercício, eu vou sempre utilizar o valor da vida útil que a empresa determinou, porque a empresa é que sabe se vai trabalhar em tempo dobrado com esse equipamento ou não, e coisas assim. O valor contábil é o valor da demonstração, né? E geralmente ele é o custo de aquisição menos a depreciação, menos o ajuste. Eu vou estar com o meu valor contábil em mão. O valor depreciável, né? É o custo de aquisição menos o valor residual, eu acho o valor depreciável, onde eu vou começar meu cálculo de depreciação. O valor da depreciação eu posso achar ele em mês ou em ano, né? Depende de como o exercício me dá. Mas eu vou fazer o cálculo nos métodos, que a gente tem o método linear, né? Que é chamado cota constante, e a gente tem o método soma dos dígitos, e tem os métodos da unidade produzida. A gente tem 3 métodos. Então, o valor da depreciação eu vou achar conforme o método, né? A gente tem o gasto capital, né? Que são as paradas programadas do ativo imobilizado, por exemplo, substituir um motor. E a gente tem a manutenção periódica, que são os gastos do período, que está na DRE, como, por exemplo, uma troca de óleo. Preciso lembrar disso. Outra coisa que eu preciso lembrar, lembro até do exercício, que a gente ficou meio perdido, que ele falava de uma manutenção no imobilizado ser valor de imobilizado mesmo, não ser valor de despesa. E a gente ficou meio perdido lá na hora do exercício na sala, lembro disso. Mas o que ocorre por exemplo, o motor, que ele tem uma parte muito influente, quase, vamos pôr aí, 50% do valor de um veículo é o motor. Então, esse motor, se eu troco o motor do veículo, ele vai aí fazer com que o veículo, sei lá, funcione por tantos anos mais. Então, eu posso, na minha DRE, contabilizar esse motor como um ativo imobilizado, o motor em si, e não um reparo para outro ativo imobilizado. Até mesmo porque é algo que, tipo, se eu quiser vender ele independente, eu consigo vender ele independente do valor do veículo. Então, se a peça, o equipamento que fosse trocado no imobilizado, ele tem um valor muito significativo, eu consigo fazer isso. Encargos com depreciação é DRE, depreciação acumulada é retificadora de ativo. Preciso lembrar. O vídeo de hoje é só conversa, né? Vamos lá. Arrendamento mercantil. Que a gente falou de arrendamento mercantil, né? O arrendamento mercantil é a pessoa que está arrendando o bem, né? O arrendador, ele fica responsável com o bem. Então, por exemplo, eu tenho um trator. Arrendei um trator, uma colheitadeira, trator, máquina, uma grande máquina. Eu vou combinar com quem está me arrendando um valor X em contrato sobre esse bem. E ao final desse contrato eu posso optar ou não por comprar ou não esse bem, tá? Então, o arrendamento, a depreciação desse bem, as despesas, a manutenção, os gastos vai ficar para o arrendador,
tá? Então, é como se esse bem fosse do arrendador, por máximo que não seja, mas a responsabilidade desse bem é do arrendador. Então, ele é do arrendador. Todas as despesas com esse bem, gastos e renda, né, também gerada por esse bem, é de conta do arrendador. E o arrendatário fica só por conta de receber o valor do contrato combinado. E aí a gente tem os dois modelos de arrendamento. O arrendamento que no final dele, ele vai ser do arrendador, vai comprar, finalizar com a venda, né, ou não. E aí a gente tem o teste de recuperabilidade. E é outro assunto, né? O teste de recuperabilidade, ele é aplicável, né? E a gente tem duas formas. O teste de recuperabilidade, ele é aplicável sempre que necessário. Aí vamos lá falar, tá lá no imobilizado, não tem jeito. A hora que a gente lembra de falar uma coisa, já tá lá na frente. O imobilizado, anualmente, todo ano, a empresa vai verificar a vida útil e o valor residual dos bens que a empresa tem. Todo ano ela vai rever isso, anualmente. Sempre, antes dela gerar as demonstrações dela, ela vai dar uma revisada nisso. Se for preciso mudar, ela vai mudar. E o ano corrente, exemplo, 31/12/2021, a gente revisou, viu que precisava mudar de alguns bens. A gente vai mudar a vida útil, o valor residual para o ano de 2022 seguinte. Vou mexer para trás, consertar para trás, mexer como se fosse um erro? Não. E até por isso que a gente faz anual, porque fica livre de defasar valores de uma forma muito grande. Já o teste de recuperabilidade, eu não preciso fazer ele anualmente, mas eu vou fazer ele sempre que houver indícios. Lembra da palavra indícios? Esses indícios, a gente tem os indícios de formas externas e tem os indícios de formas internas. Se estiver relacionado com o interior da empresa, interno. Se está relacionado com o mercado, com a economia, com não sei o que, externo, tá? E aí o teste de recuperabilidade, o que que é? Eu vou identificar o quanto eu ganharia com esse bem meu se eu vendesse ele, e aí eu chamo isso de valor de mercado, né? E o quanto que eu ganharia se eu utilizasse esse bem. Então, esse bem consegue produzir X coisas. Quem é analista lá consegue fazer essa análise lá e achar esse valor. Nós que vamos meros mortais na prova, a prova vai dar o valor de uso e o valor de mercado, né, de venda. Então, entre o valor de uso e o valor de mercado, eu vou escolher dos dois o maior. Por quê? Porque fica inviável escolher o menor, porque quanto menor o valor que eu for escolher para comparar com o meu valor contábil, maior vai ser minha perda. Então, eu não vou lá escolher o menor, não. Se eu posso escolher entre o valor de venda e o valor de uso, eu vou escolher dos dois o maior. E aí, então, eu comparo o valor contábil com o